Olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa sequência de lives especiais. Serão 10 lives onde a gente vai fazer o aquecimento do projeto Enxaqueca Zero. E o que é esse projeto Enxaqueca Zero? São 3 aulas gratuitas que eu vou fazer dias 10, 12, 14 de outubro. Então não esquece 10/10, tá certo? Onde eu vou te mostrar como é possível sim controlar a enxaqueca sem utilizar remédios, ter um controle eficaz e duradouro das crises. Então, se você tiver interesse em participar, basta clicar aqui no link da minha bio no Facebook e no Instagram e aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Estamos ao vivo nas 3 plataformas. Sejam todos bem-vindos, tá? Quem não me conhece, eu sou Ilana Falcão, sou médica, neurologista, especialista em enxaqueca. E qual a ideia de fazer essas 10 lives de aquecimento? É como se fosse um atleta, né? O atleta, quando vai competir, ele treina antes para ter a melhor performance possível ali no campeonato. Então, essa sequência de lives é para quando você chegar no evento do projeto Enxaqueca Zero, você estar preparada e aproveitar o máximo ali de conhecimento que vai ter e você incorporar isso na sua vida, tá bom? É também um exemplo feito pro pessoal, a galera que gosta de ir para posto de gasolina para beber antes da festa, né? Fazer ali o aquecimento antes. Então, é por isso que a gente está fazendo esse aquecimento dessas 10 lives, de segunda a sexta, todo dia tem uma live. E a gente está começando essa primeira live, que ela é muito importante, que é sobre a cura da enxaqueca. Existe a cura da enxaqueca? Será que a gente está perto de ter a cura? Será que está muito longe? É isso que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui um negócio, que a tecnologia ajuda e atrapalha, né? Vamos ver? Pronto. Beleza, estão me escutando? Estão me escutando bem? Agora. Tá certo. Então, a ideia do tema é essa, a cura da enxaqueca. Seria maravilhoso se a gente tivesse um remédio mágico, um chá milagroso que resolvesse todo o sofrimento da pessoa que tem enxaqueca, né? Não tá escutando ainda? Agora? Agora foi? Tá bom. Então, o que a gente pode fazer, o que é que tem hoje no mundo sobre o conhecimento, sobre a cura da enxaqueca? Então, até o momento a gente não tem a cura da enxaqueca, a gente consegue controlar sim de forma eficaz e duradoura as crises. E por que a gente não tem ainda a cura da enxaqueca? Vou te explicar isso. Talvez você saiba, talvez não, mas eu como médica neurologista, depois de passar um tempo sem atender pessoas com enxaqueca, porque eu me sentia uma fraude, já que eu não conseguia ter um controle a longo prazo com as minhas pacientes. Mesmo seguindo o protocolo certinho das medicações tradicionais. Então eu parei de atender pessoas com enxaqueca porque eu não estava gostando daquele resultado. E aí eu fui buscar outras alternativas em outros países que não causassem dependência de remédios, que fosse realmente, de fato, uma mudança como a pessoa controla a enxaqueca. E eu encontrei essa nova forma, e é justamente isso que eu vou te apresentar no projeto Zero Enxaqueca, tá bom? Enxaqueca Zero. E nessas pesquisas minhas, eu encontrei as razões por que não temos a cura da enxaqueca ainda. E uma dessas primeiras razões é que para você descobrir um jeito de curar uma doença, você precisa financiar pesquisas científicas. Você precisa de patrocínio, você precisa de dinheiro ali para fazer as pesquisas. Então, todas as doenças, elas têm um financiamento. Então, tem nos Estados Unidos um órgão que regula esse financiamento, tem no Reino Unido, tem na Austrália, tem no Brasil. Então, embora a enxaqueca seja, preste atenção, a enxaqueca é a primeira causa de doença mais debilitante em mulheres abaixo de 45 anos. A enxaqueca comete 1 bilhão de pessoas no mundo. Ela é a doença menos financiada para as pesquisas científicas. E ela está muito associada a um estigma muito grande que é só uma dor de cabeça, é frescura, enxaqueca não mata. E eu discordo plenamente dessas frases, que são frases que são ditas até por pessoas próximas, né? Uma família, um marido, por exemplo. E eu escuto isso mais de uma vez das pessoas com enxaqueca falarem assim, que tem vergonha
de dizer que está com enxaqueca, porque as pessoas não entendem. E principalmente que quando a enxaqueca está crônica, né, nesse momento está crônica, em que os sintomas são contínuos, com picos de pioras, de exacerbação, então a pessoa tem vergonha de falar isso. Então, até quando a pessoa com enxaqueca vai ter que fingir que está tudo bem por fora, enquanto por dentro ela tenta lutar cada dia, cada minuto, cada segundo para ser funcional, para fazer as coisas mais corriqueiras, de pegar um filho na escola, de fazer uma feira, por exemplo. E sem falar do impacto da parte profissional, no trabalho ou na escola, que eu já escutei histórias assim, que uma pessoa sempre se sentia inferior aos colegas do trabalho, porque quando você está no meio de uma crise de enxaqueca, o funcionamento cerebral, ele cai 43%, marca isso aí, cai 43%. Significa que você não consegue acompanhar as conversas mentalmente. Você esquece o nome das coisas, quer falar aqui caneta, me dá esse negócio aí, não consegue se lembrar. E isso é um sintoma da enxaqueca, que não é dor de cabeça. Essa lentificação do pensamento, a gente chama de névoa ou nevoeiro cerebral. Agora imagine aqui comigo, se você está tendo crises episódicas, isso começa e vai embora depois. Mas o que acontece quando a enxaqueca está crônica? Quando você tem mais de 15 dias no mês com crises? Não é só a dor de cabeça, sozinha, que por si só já é horrível a dor de cabeça da enxaqueca. São os outros sintomas associados também, como essa névoa cerebral. E você passa o mês todo com isso. Você fica pensando, nossa, estou esquecendo das coisas, estou com Alzheimer. Será mesmo, né? Então, a enxaqueca é uma doença neurológica que ninguém pediu para ter. E ela tem vários sintomas, além da dor de cabeça. Eu acredito que você já sabia disso, mas a gente está aqui, ó, juntando os pontinhos. Então, deixa eu te contar uma história de um rapaz que tinha enxaqueca. E em homens a enxaqueca é menos frequente, porque é mais frequente nas mulheres, né? São 3 vezes mais frequente a enxaqueca nas mulheres do que nos homens. Então, pois bem, tinha esse rapaz que tinha acabado de entrar na faculdade e era daquelas pessoas de mente brilhante, assim, primeiro da turma. E as crises de enxaqueca começaram a ficar crônicas, a ponto dele não suportar as luzes da faculdade, dele não suportar a luz do computador. Ele chegou a comprar uma máquina de escrever. Quem é mais novinho aqui, acho que nem sabe o que é isso, uma máquina de escrever, para ele datilografar os trabalhos, sem ter o incômodo da luz. Então, esse rapaz, ele saiu de ser primeiro de classe para ser o segundo pior. Ele falou assim, não, tem uma pessoa que era pior do que eu, mas eu era o segundo pior. Então, veja como a enxaqueca não controlada atrapalha a sua vida. Você precisa dar um basta nisso. E é mais simples do que parece. Então, se você ainda não captou a mensagem, aproveite essas lives para você ter mais consciência sobre o que é enxaqueca, as fases, os tratamentos, para você controlar. Porque hoje a gente não tem cura, como eu falei, porque ela é o quê? Ela é pouco financiada, ela é estigmatizada e ela é negligenciada pela sociedade. Já que é uma doença que não mata. E eu acredito que mata sim, sabe? Porque é uma morte lenta da enxaqueca crônica. Mata a alegria da pessoa viver. Mata a capacidade cognitiva daquela pessoa. Quantas pessoas já abandonaram os estudos por causa da enxaqueca? Você sabia que isso acontece? Acontece, é frequente. A enxaqueca não controlada, ela mata o sonho, o projeto de vida de uma pessoa. Por que eu estou falando isso aqui para você? Eu estou levantando essa bandeira de conscientização. Porque no Brasil, a gente tem poucos movimentos de levantar bandeira sobre doenças que levam essa comunidade no nível político, que faça escutar a sua voz para ter melhorias. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum o seguinte, você tem um artista, um famoso, que teve alguma doença, e ele ser porta-voz dessa comunidade. Então, na enxaqueca, existe um movimento chamado Headache on the Hill, onde todo ano um grupo de pessoas simples e especialistas são escolhidos para representar a comunidade de pessoas da enxaqueca, que vão
para Washington, D.C., e para exigir, né, mais pesquisas, mais financiamentos para o controle da enxaqueca. Não fica dependendo do governo A ou B. A gente está aqui na época da eleição e nessa dualidade A de A ou B. Né? A pessoa arregaça as mangas e vai. E isso é uma ideia que no Brasil a gente tem que captar. E eu sou pequenininha aqui, mas juntos, eu e você, a gente pode fazer esse movimento maior de direitos da pessoa que tem enxaqueca, de crescer isso cada vez mais. O projeto Enxaqueca Zero é um projeto de vida para mim. De eu levantar essa bandeira e de ser porta-voz das pessoas que têm enxaqueca. Então, algumas pessoas, né, nessa parte de direito já me perguntaram assim, será que a enxaqueca dá aposentadoria? E até onde eu sei, por favor, os advogados aqui se manifestem, procuram uma pessoa que saiba, até onde eu sei não dá aposentadoria, mas dá um benefício de auxílio-doença enquanto a enxaqueca está crônica. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque a gente está na questão de procurar os nossos direitos. E é ruim no sentido de você ficar escorado assim, só esperando que os outros, né, que controlem a enxaqueca para você. Isso não vai acontecer. Se você não levantar às 6 horas da manhã, fizer o seu café da manhã e for fazer a sua corridinha, ninguém vai fazer isso por você, tá bom? Então, tem outra questão sobre as empresas. Opa, beleza. Alguém falou aqui que deu uma travadinha? Foi? Então, a questão de empresas também ter esse olhar de ajudar o funcionário e ser um ganha-ganha. Porque se o funcionário ele tem um local dentro da empresa onde ele possa ir logo no começo da crise, e existem essas empresas que são amigas da enxaqueca. É um ambiente, uma sala, onde ela é mais escura, onde ela não tem barulho, onde eu tenho uma água, onde eu tenho chá, onde eu tenho suplementos, onde eu tenho os aparelhinhos de neuromodulação. Para quê? Para ajudar aquele funcionário a cortar a crise o mais rápido possível. Por quê? Porque se o funcionário não corta a crise logo, ela vai entrar naquela cascata inflamatória e uma crise de enxaqueca, que é o que eu falo, é uma bolinha de neve no topo da montanha. A gente tem uma janela de oportunidade aqui para fazer estratégias que sejam medicamentosas ou não, para a gente cortar a crise logo no começo. Se eu não faço isso, a bolinha desce a montanha, a bolinha de neve fica maior. E qualquer estratégia que eu faço, inclusive de remédios, no final da crise, no sentido assim, tem muitas pessoas que falam, eu me aguento até não me aguentar mais para usar o remédio, por exemplo. E nenhum remédio vai funcionar quando a crise está muito grande. E quando eu falo crise muito grande, é o seguinte, todo o cérebro da pessoa, no momento de uma crise de enxaqueca, ele está ativado. Então, substâncias químicas são liberadas, hormônios, proteínas, neurotransmissores, que eles têm, cada um tem uma função, e não cabe aqui, eu não quero que você seja neurocientista ou neurologista para saber detalhes disso, né? Quem tem que saber sou eu, né? Sobre isso, mas que você tenha ideia que é uma cascata, e quanto mais cedo eu controlar, melhor. Então, ter essas salas nas empresas que são enxaquecas, amigas da enxaqueca, contribui para o funcionário conseguir cortar a crise mais rápido e ele render mais e ele voltar para o trabalho. E o que é que a empresa ganha? Porque precisa ser um ganha-ganha também. Um funcionário que tem crises controladas, ele rende mais, né? Porque fora a enxaqueca, quando não está controlada, existem duas coisas. Ou a pessoa falta, realmente porque não tem condições nem de se levantar da cama, ou ela vai para o trabalho, empurra com a barriga, mas não rende. Então, isso também causa um custo, um impacto. Então, se a empresa tem essas salas amigas da enxaqueca e se elas têm também uma questão do direito relacionado à enxaqueca, pode até abater questão de impostos. Então, isso é um ganha-ganha. Então, você que é dona de uma empresa, que você é CEO de uma empresa maior, pensa no teu funcionário, porque um funcionário feliz, realmente, ele rende mais. Ele veste a camisa da empresa.
do que você ficar achando, você tem que vir trabalhar de todo jeito. Não vai funcionar. Então, a ideia aqui é a gente ampliar mais essas visões. Então, a enxaqueca ela tem um impacto grande. A gente falou sobre o rapaz na faculdade. A gente falou aqui sobre o emprego, que também a pessoa tem que cancelar. Então, se você é autônomo, você tem que cancelar a sua agenda. Então, é importante a gente ter isso, tá? Deixa eu ver aqui se melhorou a questão do... beleza. Então, vamos seguindo aqui, combinado? Então, para concluir, eu queria falar como você pode controlar, como você pode procurar ajuda para controlar melhor a enxaqueca, né? Primeiro, se você nunca foi para um neurologista, vá. Porque existem mais de 200 tipos de dor de cabeça diferentes, com tratamentos diferentes, e você não precisa saber, ficar estressada com isso. O médico, ele teve a formação para reconhecer qual tipo de enxaqueca. E vai para a consulta, legal para você aproveitar esse tempo da consulta o máximo possível, saber algumas características da sua dor. Onde é que dói a localização? Qual é a intensidade de 0 a 10? Se você para o que está fazendo ou não. Se você identificar alguma coisa que melhora, ou se identificar alguma coisa que piora, se você sabe quais são os seus gatilhos. Se você tem outros sintomas, como incômodo com a claridade, com a luz, com o cheiro, se tem tontura, se sua família também é assim, se você tem outra doença, quais os remédios que você toma em geral. Se você faz um diário de dor de cabeça ou não, se você está fazendo alguma dieta, por exemplo, por conta própria, né? E beleza, isso faz a consulta fluir. E eu já escutei também, assim, doutora, isso é lindo, né? Só que o médico não acredita na minha história. A consulta dura 15 minutos, vai lá se for muito, né? Então, nesse caso, existem algumas opções. A primeira é você procurar outro profissional, porque nem todo neurologista se sente confortável em trabalhar com enxaqueca. E se isso não for possível de trocar, puxa ele para o seu lado. E é uma equipe, né? Você buscar informações confiáveis, do jeito que você está fazendo hoje aqui nas redes sociais, né? O conhecimento sobre enxaqueca evoluiu muito nos últimos 5 anos. E eu me lembro de uma história de um médico, isso faz 30 anos. Ele era um médico do Sri Lanka, que estava fazendo faculdade de medicina na Austrália, primeiro ano. E o irmão dele estava lá, no Sri Lanka, apresentando sintomas que ninguém sabia o que era. Ele só vomitava, estava desidratado, estava sem enxergar e não podia se levantar da cama. E lá a assistência médica era muito precária, imagina isso há 30 anos. E falaram o quê? Falaram para ele que o irmão dele ia morrer em poucos dias. Que deixassem o irmão dele no quarto, chame os parentes para se despedir. Então isso foi a conduta. Você já imaginou essa situação? Então ele ficou desesperado, né? E perguntou ao chefe da faculdade dele na Austrália se podia levar o irmão para investigar melhor. E eles investigaram e diagnosticaram que o irmão dele tinha o quê? Uma crise de enxaqueca com aura. E ele ficou bem. E por que eu estou contando isso para você? Para te mostrar que ter conhecimento é poder. E conhecimento aplicado muda vidas. Então, eu te vejo na próxima live, amanhã, que o tema é: o remédio não funcionou, o que é que eu vou fazer? Então, eu te vejo lá. Tchau, tchau e fique com Deus.